Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho, capítulo 8, versículo, capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E lhe disse Jesus: nem eu também, escuta isso, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, teu mandamento não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis. Jesus está falando para os fariseus, vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Olha a frase que Jesus vai dizer, eu a ninguém julgo. Pega isso aí, tá, gente? Se Jesus não julga, quem sou eu, quem é você para julgar? Mais uma vez, Jesus disse: vós julgais a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai quem me enviou. Na vossa lei, Jesus está falando, na vossa lei, na lei de Moisés, está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim,
nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar santo, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda era chegada a sua hora, porque não era chegada ainda a sua hora. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Irmãos, preste atenção, por favor. Esse texto da mulher que foi apanhada em adultério, todos nós conhecemos a frase que Jesus disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. E todo mundo soltou a pedra, foi saindo e ficando só Jesus e ela. Jesus disse: vai e não peques mais. Certo, é um texto que é conhecido, mas eu trago esse texto novamente para textualizar alguns pontos. Eu fiz aqui um esboço e quero passar para vocês o que significa essa expressão de Jesus: vai e não peques mais, e dizer para aqueles fanáticos fariseus, dizendo para eles: vocês estão trazendo uma situação de que na vossa lei, Moisés disse que a mulher que fosse pega em adultério, a mulher não, qualquer que fosse pega em adultério, deveria ser apedrejado. Vocês estão trazendo para mim a lei. Vocês não querem, Jesus disse, vocês na verdade não querem saber a minha opinião, porque vocês na verdade querem que essa mulher seja morta pelos pecados dela e o de vocês, e o pecado de vocês. Então veja bem, fanáticos pela lei são iguais a viciados, que defendem mais o produto do que a essência, ou a família, a ponto de ficarem contra os que amam. Eu coloquei isso aqui: fanáticos pela lei são igual viciados. Um viciado, ele defende mais a droga, prefere a droga, do que estar sóbrio com a sua família. Parece que é uma cegueira. Vê se você consegue entender comigo. Parece que algo cega a pessoa, de forma que ela não consegue ver os valores maiores do que aquilo que ele ou ela está defendendo. Aqueles homens, aqueles fariseus, você já sabe o que significa fariseu? Quem eram os fariseus? Fariseu tornou-se uma palavra de Jesus para cá, digamos assim, uma palavra que não soa bem a quem é fariseu. Mas na verdade, os fariseus eram pessoas entendidas da palavra, entendidas da lei, só que tinham um problema: não praticavam. Fariseu, aí Jesus acrescentou, né? Fariseus hipócritas, porque fariseu eram pessoas inteligentes, que conheciam a lei, e Jesus disse: fariseus hipócritas, vocês pregam para as pessoas algo e vivem outra coisa. Vocês me trazem uma mulher que foi pega em adultério, e vocês dizem que querem saber a minha opinião, mas que na verdade vocês querem punir ela. Jesus disse: tá bom, quem não tem pecado. Jesus quis dizer o seguinte: tá certo, então vamos praticar a lei de Moisés. A lei de Moisés não era a lei de Jesus, a lei de Moisés. Tá certo, a lei de Moisés, a lei de vosso pai, que vocês defendem, dizem isso. Tá certo, então vamos cumpri-la. Comece o primeiro que não tiver pecado. Vamos começar então.
Quem foi que atirou a pedra nela, gente? Porque cada um olhou para dentro de si e disse: eu não posso fazer isso porque eu também tenho culpa no cartório. Eu não posso fazer isso porque eu também tenho pecado. Foram embora. E Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? É nesse momento, provavelmente ela estava chorando e esperando ser, apedrejada pelo próprio Cristo. E certamente ela clamou, implorou, e Jesus disse: eu não vou te condenar. Veja só, pessoal, aí aqui lemos no versículo que diz que Jesus não julga ninguém. Ora, se Jesus não julga ninguém, quem somos nós para apontar o pecado do outro? Pensa comigo nisso. Há muitos que arrotam santidade e querem e gostam sempre de apontar o pecado dos outros. Então nós estamos aprendendo hoje aqui uma lição com o nosso mestre. O nosso mestre não condenou. O que eu estou falando a respeito disso é que a religião e os homens condenam. A religião, por exemplo, na sexta-feira, preguei uma palavra, foi quarta-feira, porque estamos fazendo um estudo de Atos dos Apóstolos e caímos então lá no capítulo 3, quando Pedro e João entravam no templo e tinha lá um coxo na porta do templo. O coxo, ou coxos, cegos, leprosos, naquela época não podia entrar no templo. Quem fosse doente não entrava no templo. Só entrava no templo a elite, só entrava no templo os conhecidos, convidados. Mas se fosse cego, coxo, leproso, não podia entrar no templo. A religião dizia isso. Então Jesus quebra esse costume da religião e diz: na minha casa todos são bem-vindos. E aquele homem olha para Pedro e João, dizendo: eles são generosos, certamente vão me dar uma esmola. E eles disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Você vai levantar agora e vai andar. Ele creu, levantou e entrou no templo, dando glória. Ele nunca tinha entrado no templo, mas agora ele entra no templo curado e dando glória. Deus quebrando então um costume da religião, dizendo: na minha casa todos são bem-vindos. Entra o prostituto, o ladrão, o adúltero, o doente. Jesus abre a porta da sua casa ou do templo para que todos entrem, pecadores. Dentro do templo vão ouvir o quê? A mensagem de arrependimento. O que é que Jesus vai dizer para a mulher? Eu não te condeno, mas vai e não peques. Foi a pregação que Jesus disse para ela: não te condeno, mas não peques mais. Ou seja, mude, se converta, para que você não venha perder a vida eterna. Então nós estamos aprendendo com o nosso mestre. Se ele não condenou, se ele não julgou aquela mulher, quem somos nós para apontar o dedo, julgar alguém ou condenar alguém? Nós não podemos fazer isso, porque nós também temos os nossos erros. Sim ou não, pessoal? Então na religião é a mesma coisa, sustentam a lei, não porque a lei não sei o que, certo? Os fariseus apresentaram para Jesus a lei. Preste atenção, gente. Os fariseus apresentaram para Jesus a lei. Jesus trouxe a essência dele
E qual é a essência de Jesus? Amor, perdão, misericórdia. E não para. Os homens trazem a lei, a religião traz a lei, mas a essência de Jesus é o quê? Amor. A lei, como é que dizem aí, pessoal? Pau que bate em Francisco, bate em Chico, bate em Francisco. Isso é a lei, né? É a lei. Mas qual é a essência do cristão? Opa, eu sou cristão, você é cristão. Qual é a essência do nosso mestre? Amor, perdão, misericórdia. Será que nós temos agido da forma que o nosso mestre nos ensinou? Ou nós somos daqueles que são religiosos e fariseus, que aponta o dedo e diz: eu não aperto a sua mão, eu não sento perto de você, eu não vou ter sociedade com você, você não é meu irmão, e diz que é cristão. Aonde? Aprendeu com quem isso? Porque Jesus ensinou perdoar. Existe aquela expressão, né? Que nós devemos dar a outra face. Se você levou um tapa, ofereça a outra. Mas deixa eu explicar isso aí, pessoal. Dar a outra face, levou aqui, não é dizer assim, agora bata aqui, ó, que eu gostei de você bater. É isso? Não é isso não, tá? Oferecer a outra face é liberar o perdão. É dizer assim: olha, meu irmão, você me ofendeu, você me machucou, mas eu te perdoo. Ou seja, eu não vou devolver na mesma moeda. Eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Isso é dar o quê? Isso é dar oferecer outra face. Oferecer a outra face é liberar o perdão, é dizer: eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Só aquele que é nascido de Deus é que faz isso. Só aquele que teve encontro com Jesus é que faz isso. Porque aquele que não nasceu de Deus, ele vai agir como o mundo ensina. Ele vai retribuir como o mundo ensina. Eu sei que não é fácil, pessoal, oferecer a outra face. Eu sei que não é fácil, nem para mim, nem para você. Mas essa é a única razão que prova que nós somos nascidos de quem? De Deus. Essa é a única razão. Porque uma pessoa que guarda ódio, rancor, ela vai levar aquele sofrimento só para ela. Ela vai levar aquele sofrimento, aquela amargura só para ela. Guardou, ficou com aquele ranço ruim dentro de si, só vai fazer mal a ela mesma. Então, a pessoa que age assim, ela precisa mudar. Pois bem, aí eu falei que Jesus liberou então o perdão à mulher prostituta. E disse para ela: vai e não peques, e não peques mais. Vamos pensar da seguinte forma: aquela mulher recebeu aquela palavra de Jesus. Antes, a vida dela era torta, mas após receber o perdão de Jesus, ela se converte. E as pessoas que outrora, de repente, queriam sair com ela, ela dizia agora o quê? Não, eu agora sou diferente. Eu agora aproveito a oportunidade que Jesus me deu, porque Ele perdoou os meus pecados. Hoje eu tenho uma vida nova. Glória a Deus, pessoal. Vai e não peques mais. Então veja como é que isso funciona. As pessoas gostam muito de julgar. Não, lembra dele, lembra dela, não sei o que, fez isso, isso e aquilo. Vamos pensar o seguinte, vamos trocar o personagem. O ladrão que estava ao lado de Jesus
que se arrependeu. Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no meu paraíso. Estamos trocando aqui os personagens, tá? Jesus disse a ele: hoje você estará comigo no paraíso. O que eu quero salientar isso para você? Jesus não perguntou para ele quantas pessoas ele matou. Perguntou? Jesus não perguntou para ele quantas casas ele invadiu, ele roubou. Perguntou? Não. Jesus não perguntou nada disso a ele. O que Jesus ofereceu a ele, já que ele se arrependeu? Ofereceu para ele a vida eterna. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: lembra de mim, Senhor. Hoje estou aqui morrendo, crucificado pelos atos que pratiquei, eu mereço isso. Mas me perdoa, que através do perdão eu possa ter um lugar na tua morada. E o Senhor concede. Então a gente precisa entender da seguinte forma: nós não temos autoridade para colocar alguém no reino ou tirar alguém do reino. Eu não tenho poder para julgar alguém e dizer assim: você vai para o inferno, você vai para o céu. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Quem é que tem autoridade, gente? Somente Ele. Então Ele vai dizer para um assassino, Ele vai dizer para um homem que fez muito mal, mas que esse homem se arrependeu. E Jesus disse: hoje você vai estar comigo no meu paraíso. Isso é muito forte, gente. Então a casa é dele, e ele permite entrar quem ele quiser. Se o Senhor viu sinceridade naquele homem, na sua atitude de arrependimento, disse para ele: você está perdoado. Diferentemente do outro, né, que estava do outro lado e que ficava zombando de Jesus: ah, curou tanta gente, fez isso, fez aquilo, salve a ti mesmo. Não foi? O outro não ficou fazendo pouco? E a este não existe registro de que foi salvo. Mas o que se arrependeu, Jesus disse: você vai estar comigo do meu paraíso. Poxa vida, que coisa forte. Portanto, essa palavra está nos ensinando, a palavra lá de João capítulo 8, está nos ensinando que nós temos que ter paciência com os mais fracos. Por muitos anos ou por muito tempo, a religião ensinou a nós aquilo que os fariseus apresentaram para Jesus naquele dia. Olha, a lei diz que tem que matar. A religião nos ensinou isso por muito tempo também. E Jesus vem e nos ensina a nós, servos, que nós temos que ter o quê? Paciência com os mais fracos. Quem são os mais fracos? Daí você possa imaginar pessoas que são mais fracas, que estão do seu lado, que você conhece, que você não dá uma chance, que você não perdoa, que você pune, ou que você retrata aquela pessoa como uma pessoa que não merece o perdão ou a segunda chance. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós temos que ser pacientes com os mais fracos, porque só quem pode julgar é quem, gente? Nós não somos habilitados para julgar ninguém. Um dia você também foi fraco, ou um dia você também fraquejou, e olha quem estendeu a mão para você. Quando você fraquejou, Jesus não estendeu a mão para você? Sim ou não? E não foi bom? Não foi maravilhoso? Então, da mesma forma que Jesus agiu de misericórdia por você, por que você também não agiria com compaixão ou com misericórdia para com os mais fracos? E aí não vou dizer aqui quem são os mais fracos.
Então aquilo que Jesus fez para nós, nós também devemos fazer aos outros, porque existem pessoas que são boas demais para julgar, há pessoas que são boas demais para apontar defeitos, mas para perdoar, para dar uma segunda chance, aí dificilmente aparece. Então o que Jesus ensinou para nós através dessa palavra é justamente isso, porque muitas pessoas julgam ser perfeitas, e se julga ser perfeita, então por que não estende a mão ao mais fraco, já que se diz que é perfeito, ou se sente perfeito, ou se sente justo? Repito, só Deus é quem pode julgar todas as coisas. Então eu encerro essa palavra hoje trazendo esse texto para fazer-nos entender que um dia ou o mundo ou o próprio Satanás apontou o dedo sujo para condenar a mim e a você. Estamos falando do pecado. Aí Jesus se apresenta e diz: mas o meu sacrifício justifica a esse meu filho que se arrependeu. Olha que coisa gloriosa. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci no pecado. Ou seja, estávamos todos nós condenados à morte por causa do pecado, mas o sacrifício de Jesus, por meio da nossa fé, nos justifica. O que significa ser justificado? É ser perdoado. Olha, você tinha pecados, havia uma condenação apontada para você, mas foi cancelado por causa do sacrifício por causa do sacrifício de Jesus, mas por causa da fé de alguém que se arrependeu e creu no sacrifício de Jesus. Foi justificado. Então havia essa condenação apontada para mim, havia essa condenação apontada para você. O mundo nos apontava, mas Jesus me justificou. Diga glória a Deus. Eu fui justificado, você foi justificado. Aquela mulher que foi acusada por vários homens, Jesus perdoou ela foi justificada. Houve arrependimento, certamente ela chorou, certamente ela se arrependeu, e Jesus disse: eu também não te condeno, mas não peques mais. Glória a Deus. Houve salvação para ela naquele dia. Houve salvação para mim, houve salvação para você. Então esteja feliz por isso, e saia daqui hoje com esse sentimento: Jesus foi paciente comigo, por que eu não posso ser paciente com o outro? Jesus teve misericórdia de mim, por que eu também não posso ter misericórdia para o outro? É aquilo que falei, oferecer a outra face, é perdoar, é dizer: olha, vou relevar isso, vou fazer de conta que não aconteceu, meu coração vai estar o quê? Limpo. E são essas pessoas que o Senhor está procurando. Glória a Deus, pessoal. Pessoas que têm o coração o quê? Limpo ou puro. Se apresente diante de Deus assim. E se do contrário existem outras pessoas: não, eu não concordo com essa pregação. Certo, você tem o direito de não concordar, mas essas são as palavras de quem? De Jesus, a quem chamamos de mestre. E se você não recebe essa pregação, ou não crê nessa pregação, então você discuta isso com Jesus, porque não estou pregando a minha palavra, não é? Eles perguntaram assim, os fariseus: mas por que você prega dessa forma, querendo desfazer a lei que Moisés nos ensinou? E Jesus disse para eles: vocês não me conhecem, porque se testifico de mim, na vossa lei diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Eu testifico de mim por verdade, e o meu Pai também testifica de mim, e nós somos um.
O testemunho de dois é verdadeiro. Ele testifica de mim e eu estou testificando isso. Eles não quiseram aceitar. Difícil, né? Um bando de cabeça dura, movidos pelo ódio, movidos pela hipocrisia. Sabiam condenar os outros, mas não apontavam para si próprio e dizer: ei, nós também cometemos os mesmos pecados, nós também devemos ser. Ninguém dizia: nós precisamos ser apedrejados. Ninguém dizia isso, né? Mas apontar para o outro era mais fácil. Era uma provocação para Jesus? Sim. Mas aquilo que foi uma tentativa de envergonhar Jesus, Jesus calmamente, escrevendo com um dedo no chão, dizia: tá certo? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava nervoso não. Foi uma provocação para deixar ele sem saída. Mas ele disse: tá bom, vou aproveitar isso e vou tirar uma lição para ensiná-los. Quanto tempo essa palavra foi pregada. E olha que Jesus no templo pregou isso, e o seu sermão para muitos foi duro demais. Gente, para finalizar mesmo, o reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é para aqueles que são nascidos de novo. É necessário nascer de novo. Coração velho, mente apoderada do pecado, isso tem que morrer. E tem que nascer um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Como cantamos ainda há pouco, pedindo ao Senhor um novo coração. Glória a Deus, pessoal. O que aprendemos hoje? Que nós devemos ser pacientes com os mais fracos. Então saia daqui com esta lição: a misericórdia de Deus alcançou você, e que você continue a estender a essa misericórdia. Seja compassivo também para com os outros. Quem recebe essa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.